E tem gente no Grêmio bastante otimista com a possibilidade da contratação de Borré. No vídeo de hoje do canal do Nicola te dou detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre Tiquinho Soares, que já cogita a possibilidade de jogar no Palmeiras. Para completar, falo que história é essa de que Luan pode ser vendido para a Arábia Saudita. Trago novidades ainda sobre um duelo entre Record e Globo na noite dessa quarta-feira para completar os reais números da ida de Natan para o Red Bull Bragantino, quanto o Flamengo vai faturar com essa negociação e, por último, mas não menos importante, bora falar também sobre Luiz Fabiano, que foi parar no hospital. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal e lembrando que às 8 da noite tem programa do Nicola, conto com a audiência de vocês. Bora começar o vídeo, não sem antes passar essa dica importante sobre o Futebol Team. Fala aí pessoal, tô aqui de novo com o meu time no Futebol Team, o canal do Nicola tá por aqui. Quero apresentar para vocês o meu jogador, centroavante, fazedor de gols. Não vive a melhor fase, mas a gente sempre coloca ele para treinar e vai melhorando. Por exemplo, tem as opções da parte ofensiva, defensiva, armação, resistência. Vamos colocar ele para melhorar, para fazer gol. Parte ofensiva, eu quero ver gol. Bom, tem várias outras coisas bastante legais aqui no Futebol Team. Eu queria destacar para vocês a possibilidade dos pacotes. Você clica aqui em jogador, vem em pacotes e a partir daí você pode comprar objetos e peças que vão fazer o seu jogador melhorar. Vou aqui em pacote de ouro, vou clicar em chave grátis, selecionar e vou ver que peça vai ser disponibilizada para mim. Abrindo o pacote de ouro e a peça que virá para mim, para que eu possa dar uma melhorada no meu jogador, o meião da Bulgária. Vai dar uma melhorada na marcação. Aqui, ó, ok. Meião da Bulgária é o meu mais novo item. Lembrando que você pode e deve procurar pelo meu time. Estou com 7 vagas disponíveis. Para você me achar no Futebol Team, é só você vir buscar aqui em cima. Você vai clicar aqui no nome do seu no logo do seu time. Vai clicar em motor de busca. Vai escrever canal do Nicola. Vai por encontrar, e aí você vai localizar o meu time e vai pedir para você fazer parte da minha equipe. Se meu time já tiver fechado, não tem problema, vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, uma página do Facebook de Futebol Team para você achar outros times. E o importante é isso, é que você ache outros times, eventualmente estão precisando de jogadores como da sua posição. A ideia é brincar com outras pessoas e jogar em outros times, contratar jogadores para o seu time. Esse é um dos grandes trunfos, uma das coisas mais legais do Futebol Team. Combinado? Tô esperando vocês, bora brincar no Futebol Team! Bora começar o vídeo falando sobre Luiz Fabiano, ex-atacante do São Paulo e da seleção brasileira, que foi hospitalizado nesta quarta-feira. Desde a semana passada ele apresentava sintomas da Covid-19, houve uma pequena regressão, uma piora no quadro, e um médico da família orientou o Luiz Fabiano a ir a um hospital. Mas calma, a notícia não é tão preocupante quanto parece. Ele está hospitalizado num quarto comum, sem, por exemplo, a necessidade de qualquer auxílio na respiração. Faz parte de uma precaução para que, se o quadro piore de vez, ele já está sendo medicado e assistido por médicos. Vale a lembrança de que a própria assessoria de imprensa do Luiz Fabiano usou as redes sociais para tranquilizar o torcedor que gosta do Fabuloso, e o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que deu uma entrevista na última segunda-feira aqui no programa do Nicola, falando a respeito da vontade de fazer um jogo de despedida para o Luiz Fabiano. O Júlio Casares desejou melhoras ao Fabuloso e lembrou desse jogo, falando que torce para que ele saia o mais rápido possível do hospital, para que já possa ser preparado esse jogo de despedida que vai acontecer quando o torcedor são paulino puder voltar ao estádio. Bora trazer agora os números reais da negociação entre Flamengo e Red Bull Bragantino por Natan, zagueiro que inclusive já foi apresentado pelo Red Bull. Muita gente especulando em 27, 28, até 29 milhões de reais na operação total, conseguir acesso ao contrato, e quero te trazer os números a partir de agora. Red Bull Bragantino vai pagar 5 milhões de reais pelo empréstimo até dezembro, valor bastante interessante. Mas se quiser ficar com o jogador em definitivo, vai desembolsar pouco menos de 18 milhões de reais. Eu vou arredondar para 18 para que a gente possa ter números frios, para que a gente possa ter números redondos. 18 mais 5 e o negócio total pode chegar a 23 milhões de reais. Como é que funciona essa compra? Se o Natan jogar 20 ou mais partidas e por cada partida ele tiver disputado pelo menos 45 minutos, o Red Bull Bragantino é obrigado a comprar o jogador pagando esses 18 milhões de reais.
18 mais 5, 23 pelo pacote, que vão valer ao Red Bull Bragantino 70% dos direitos econômicos. Ah, mas e se o Natan não bater os 20 jogos? O Red Bull Bragantino pode comprar? Sim, vai caber ao Red Bull Bragantino decidir se compra ou não. Mas se o Natan disputar pelo menos 20 partidas, e essas 20 partidas com pelo menos 45 minutos em campo, o Red Bull Bragantino é obrigado a efetuar essa compra, que vai ser realizada provavelmente no fim da temporada. Zagueiro de 20 anos de idade, muito promissor, tinha bastante torcedor rubro-negro que defendia que o Natan fosse titular ao lado do Rodrigo Caio. Rogério Ceni pensa diferente, preferiu até improvisar o William Arão em vários momentos da temporada passada para ter uma melhora na saída de bola. O Red Bull Bragantino, atento ao mercado, identificou enorme potencial no jogador que passou por todas as categorias de base da seleção e está apostando que vai comprá-lo pelo pacote de 23 milhões de reais para vendê-lo no futuro por um valor muito superior. Bora falar agora sobre o confronto entre Record e Globo, marcado para a noite dessa quarta-feira, com 2 jogos de campeonatos estaduais. A partir das 9h35, Botafogo e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Carioca, com transmissão da Record pro Rio de Janeiro. Enquanto isso, a partir das 10 da noite, a Globo transmite Palmeiras e São Bento, jogo do Campeonato Paulista, também exclusivo para São Paulo. A curiosidade é que os 2 jogos acontecem no Rio de Janeiro. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, Campeonato Paulista no Rio? Sim, vai acontecer em Volta Redonda, porque não há permissão para que os jogos em São Paulo sejam disputados dentro do estado, tudo por causa do avanço da Covid-19. A cidade de Volta Redonda se disponibilizou para receber partidas, foi assim nessa terça-feira com Corinthians e Mirassol e nessa quarta Palmeiras e São Bento. É importante contar que os horários dos jogos são diferentes, como não há transmissão intercalada, por exemplo, da Record, do jogo em São Paulo, do Flamengo, do Botafogo, e da Globo, para o Rio de Janeiro, entre São Bento e Palmeiras. Não dá para dizer que haverá uma enorme concorrência, mas estou muito curioso para saber quais serão os números das 2 emissoras em cada uma das capitais. Vale a lembrança de que a Record ainda não conseguiu bons números com o Campeonato Carioca, exceção ao Flamengo, que no jogo contra o Nova Iguaçu marcou 14 pontos de média de audiência. E olha que o Flamengo, na oportunidade, usou um time reserva, um time júnior. Era o time dos meninos que pertenciam ao Sub-20, mas que já fazem parte do elenco profissional. Já as outras 3 partidas com times grandes, Botafogo, Fluminense e Vasco, todas tiveram média de apenas 6 pontos de audiência. Bora falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de Luan ser negociado com o time do mundo árabe. Essa história surgiu depois da notícia de que Oswaldo Neto, diretor das categorias de base do Corinthians, Jassa, que é o cara que o auxilia, além do Yamada, gerente geral das categorias de base do Timão, os 3 viajaram no último domingo para o mundo árabe. Eles foram para o Bahrein e para Dubai. E a ideia era negociar atletas das categorias de base, além de buscar parcerias com investidores, com pessoas com capacidade de colocar dinheiro no Corinthians. Poderia haver intercâmbio de comissões técnicas, tudo mais voltado às categorias de base. O GE trouxe a informação de que o trio tentaria também encontrar um clube para o Luan. E essa história repercutiu demais, até porque dentro do Corinthians há uma enorme necessidade em se desfazer do Luan. Luan que ficou de fora dos 2 últimos jogos. Ele foi relacionado pelas partidas, ou para as partidas, pelo técnico Wagner Mancini, e ficou no banco de reservas tanto nos jogos contra o Salgueiro quanto contra o Mirassol. 2 vitórias, 3-0 na Copa do Brasil, 1-0 no Campeonato Paulista. O Mancini fez todas as substituições e optou por deixar o Luan no banco de reservas, ou seja, o cara completamente fora dos planos. Com o detalhe de que ele custou 23 milhões de reais, valor pago ao Grêmio pela compra dos direitos econômicos, e ainda recebe 800 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. O grande problema dessa história toda envolvendo o Luan e o mundo árabe é que não há a menor possibilidade, de acordo com o departamento de futebol profissional, de o Luan ser vendido pelo Yamada, pelo Jassa ou pelo Oswaldo Neto. Houve inclusive uma irritação por parte dos dirigentes do departamento profissional em relação a essa notícia. Algo como, não faz sentido que o Yamada vá negociar jogadores do elenco profissional. Se fosse algo nesse sentido, aí sim precisaria ter a presença de algum dirigente do time principal, ou do Alessandro, que é o gerente do futebol, ou do Roberto de Andrade, que é o diretor de futebol, ou até do presidente, do William Monteiro Alves. Pessoal, no CT do Parque Ecológico, a turma do departamento de futebol profissional se irritou com qualquer possibilidade a respeito dessa história. Até conversei com o Jassa antes de gravar o vídeo para perguntar como é que andavam as rodadas de negociação. Ele disse que já existiram alguns encontros, vão existir outros, mas o trabalho segue sendo voltado para a comercialização de atletas das categorias de base,
Corinthians levou um portfólio histórico de revelação de atletas, lembrou, por exemplo, do fato de 3 jogadores da última seleção da Copa do Mundo terem sido revelados no Corinthians, o Fagner, o William e o Marquinhos, e a ideia é tentar trazer parceria, trazer dinheiro do mundo árabe, mas nada que envolva o Luan. Bora falar agora sobre Tiquinho Soares, atacante de 30 anos de idade, brasileiro que fez enorme sucesso recentemente pelo Porto. Tenho contado para vocês nos últimos dias que o Tiquinho vai jogar na China, mas um amigo que ele tem em comum comigo me garantiu nessa quarta-feira que existe a possibilidade de o Tiquinho jogar no Palmeiras, que o atacante cogita essa alternativa. Bora explicar tudo direitinho para você entender essa história. O Tiquinho há mais ou menos 10 dias recebeu uma oferta de um clube chinês. Ele estava na China, estava no Tianjin Teda. O problema é que o clube decretou falência, não paga salários a ele há 5 meses. O Tiquinho já foi à FIFA para pedir a rescisão do contrato e para pedir para ser reembolsado desses 5 meses de salários perdidos. Enquanto ele resolve esse problema, o Tiquinho deu autorização para o Deco, que é seu representante legal, para encontrar um novo clube. O Deco trouxe uma proposta da China de um clube disposto a pagar mais até do que ele ganhava no Tianjin Teda. Como o Tiquinho já tem 30 anos de idade e começou a ganhar dinheiro relativamente tarde, só com 28 quando se mudou para o Porto, ele entendia que era hora de tentar fazer um caixa, de fazer um pé de meia, para depois, mais para o futuro, voltar ao futebol brasileiro. Acontece que essa proposta do futebol chinês, que já havia sido aceita por ele há coisa de 10 dias, ainda não foi confirmada. E o Tiquinho está começando a se incomodar com a demora. Ele pergunta, e aí, vai confirmar ou não? Ah, tem que esperar mais um dia, tem que esperar mais outro dia, tem que esperar mais outro dia. E diante desse impasse, o Tiquinho já começa a cogitar a possibilidade de aceitar uma oferta feita pelo Palmeiras. Palmeiras e o São Paulo sondaram o Tiquinho, quiseram entender as condições do negócio, também especularam a respeito do Atlético Mineiro, não tenho informação a respeito do interesse real do Galo, só sei a respeito do Palmeiras e do São Paulo. O São Paulo, inclusive, já retirou a proposta, só a proposta do Palmeiras que segue valendo. E o Tiquinho está cogitando essa alternativa caso os chineses não avancem nessa negociação. O Tiquinho já deu até um prazo para que os chineses confirmem o negócio. Se eles não confirmarem dentro de um prazo estipulado, que eu não sei qual o prazo é, ele vai cogitar, vai começar a validar essa oferta feita pelo Palmeiras para voltar ao futebol brasileiro. Faz um longo tempo que ele deixou o futebol nacional, passou por 11 clubes pequenos antes de se mudar para Portugal e principalmente no Porto fez uma história bastante bacana. É um dos maiores artilheiros do clube português. Em 3 temporadas e meia marcou 52 gols e é muito querido por lá. Bora fechar o vídeo falando sobre Borré e as negociações com o Grêmio. Você soube primeiro no canal do Nicola que o tricolor gaúcho era o clube interessado em Borré depois da desistência do Palmeiras. Contei para vocês que a proposta do Grêmio feita ao Borré foi via interlocutores, ou melhor, entre os empresários oficiais do Borré. O pessoal da Colombia Gol, empresa que cuida do atacante colombiano desde os 11 anos de idade. A primeira oferta havia sido de 4 milhões de dólares de luvas, pagas 1 milhão de dólares por ano, durante 4 anos de contrato, além de 1,5 milhão de dólares de salário por temporada. O Borré disse que não toparia, que os números estavam, por exemplo, abaixo daqueles números oferecidos pelo Palmeiras e que ele havia aceitado. O Palmeiras se propôs a pagar 2 milhões de dólares de salário por temporada e 4 milhões e 400 mil dólares de luvas. O prêmio pela assinatura do contrato. Acontece que o Palmeiras acabou desistindo da negociação. Bom, diante da primeira investida do Grêmio, que não deu certo, o tricolor gaúcho decidiu mudar a estratégia e tirou o pessoal da Colombia Gol da parada e começou a conversar com o André Curi, que é o intermediário brasileiro que representou o Palmeiras durante todos os 40 dias de conversa com o Borré. Foi o André Curi quem foi 2 vezes à Argentina e passou pelo menos 1 mês por lá tentando convencer o Borré a aceitar essa oferta. O André Curi inclusive até se chateou, assim como o Borré, com a desistência do Palmeiras. E depois que o Grêmio o procurou, o Grêmio ofereceu um valor até um pouco superior em relação à proposta feita pelo Palmeiras. Então, nessa segunda investida, agora sem os empresários colombianos e diretamente com o André Curi, até porque vai ter de pagar menos comissão, o Grêmio conseguiu se aproximar, ou melhor, o Grêmio conseguiu ultrapassar a proposta feita pelo Palmeiras. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa envolvida nas tratativas. E quero dizer mais, por mais que o presidente Romildo Bolzan ou que o CEO do clube, o Carlos Amodeu, neguem, existe otimismo no Grêmio em relação à possibilidade de acerto com o Borré. Negociação complexa, negociação difícil, de um jogador de 25 anos de idade da seleção colombiana, protagonista no River Plate, mas que, ao que parece nesse momento, está bastante inclinado a aceitar a oferta do Grêmio
para pré-contrato. Ele assinaria um pré-contrato e se mudaria de graça para o Grêmio na metade do ano. Nada é de graça, o que eu quero dizer com de graça é que o Grêmio não teria de embolsar nada pro River Plate. O River perderia o jogador. A possibilidade de renovação entre River e Borré parece bem complicada, até porque o River não é capaz de fazer grandes investimentos em relação a salário e ainda precisaria comprar uma parte de forma obrigatória do Atlético de Madrid. Hoje o River é dono de 50% dos direitos econômicos, o Atlético de Madrid é dono de mais 50% e está estabelecido em contrato que se o River quiser ficar com o jogador em definitivo, precisa comprar um outro pedaço do Atlético de Madrid. No final das contas, a tendência é que o Borré não fique na Argentina e com a desistência do Palmeiras e a saída de cena do São Paulo, o Grêmio passou a ser favorito nessas negociações. Até surgiram boatos nos últimos dias de um interesse do Celta de Vigo, do Eduardo Cudê, tem também um velho interesse do Toronto, time da Major League Soccer, mas existe otimismo entre as pessoas envolvidas nas conversas de que o Grêmio pode ser o destino de Borré, atacante muito, mas muito acima da média, que transformaria o Grêmio num dos candidatos a qualquer título em disputa em 2021. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra às 8 da noite repercutindo todos esses assuntos. Quero falar também a respeito das bombas que o Neto prometeu pro Corinthians. 2 jogadores já acertados. Vou dar mais detalhes ao longo do programa, tem bastante coisa legal. Conto com a audiência de todo mundo. Até lá, tchau, tchau!